Em 19 de setembro de 2024, um júri do condado de Rankin condenou Carly Madison Gregg, de 15 anos, à prisão perpétua sem liberdade condicional, logo após considerá-la culpada de assassinar sua mãe, tentar assassinar seu padrasto e adulterar provas. Por 2 horas, um júri deliberou antes de chegar a um veredito de culpado. Gregg foi sentenciada à prisão perpétua pelo assassinato de sua mãe e pela tentativa de assassinato de seu padrasto. Gregg também foi sentenciada a cumprir 10 anos de prisão por adulteração de evidências. As sentenças serão executadas simultaneamente. Gregg tinha 14 anos na época dos crimes, assassinou sua mãe, Ashley Smiley, de 40 anos, e tentou assassinar seu padrasto, Rich Smiley, de 39 anos, em 19 de março na casa da família em Brandon, no quarteirão 200 da Ashton Way, em Mississippi. Antes da sentença ser lida, a promotora Catherine Newman pediu ao júri que sentenciasse Gregg à prisão perpétua sem liberdade condicional, afirmando que a jovem demonstrou zero remorso sobre o que fez. O advogado de defesa, Kevin Kemp, pediu ao júri que deixasse o juiz fazer a determinação de sentença, afirmando que vocês têm a oportunidade de não piorar isso para a família. O juiz do Tribunal do Circuito do Condado de Rankin, Devey Arthur, deu instruções detalhadas sobre a lei anteriormente, e a acusação e a defesa fizeram suas observações finais antes que o caso fosse para o júri. O júri, composto por mulheres e homens, deu o veredito de culpado. Carly anteriormente recusou um acordo judicial oferecido pelos promotores que a teria condenado à prisão por 40 anos. Às vezes, quando o veredito de culpado e a sentença eram lidos, Gregg desabava em lágrimas. A família de Gregg estava sentada dentro do tribunal. Rich, seu padrasto, os pais de Ashley e outros parentes pareciam murmurar palavras de encorajamento para a adolescente. Os promotores descrevem as ações de Gregg como frias, calmas, controladas e insensíveis. Os argumentos finais da promotoria se concentraram em deixar uma coisa clara sobre Gregg. Ela sabia o que fazia. O promotor Michael Smith se referiu a imagens de segurança localizadas na cozinha da casa, que mostram Gregg espiando pela esquina, indo pegar um revólver Magnum 357 e indo para seu próprio quarto, onde ela disparou 3 tiros que mataram Ashley. Durante os argumentos finais da defesa, os advogados de Carly, Bridget Todd e Kevin Kemp, pediram que os júris considerassem que a jovem estava buscando ajuda quando ela estava passando por uma crise de saúde mental em 2019. Todd observou muitas verdades que ela acredita terem sido indiscutíveis desde que o julgamento começou. Algumas dessas verdades eram que Gregg amava sua mãe, amava seu padrasto e não tinha histórico de violência. Oliver Leber, uma enfermeira psiquiatra de saúde mental, disse que se encontrou com Carly pela primeira vez em janeiro de 2024, quando a jovem preencheu um formulário, verificando se não ouvia vozes. Olivia disse que se encontrou com Carly pela última vez em 12 de março, uma semana antes do tiroteio. Naquela consulta, uma troca de medicação ocorreu depois que Carly reclamou de se sentir como um zumbi. Olivia disse a Carly para diminuir a medicação que estava tomando, enquanto começava a tomar um novo medicamento. De acordo com Olivia, Carly nunca relatou ouvir vozes ou ter lapsos de memória. A testemunha de refutação, Rebecca Kirk, é uma conselheira profissional licenciada que se encontrou com Carly 9 vezes antes do tiroteio. Em janeiro, Carly e Ashley relataram que Carly estava tendo pensamentos intrusivos e perturbadores, ficava facilmente irritada e tinha problemas para dormir, de acordo com o depoimento. Mas Carly negou ouvir vozes. Rebecca, como terapeuta, quantas pessoas você vê com queixas de depressão ou ansiedade? Perguntou o promotor Newman. Quase todos eles, respondeu Rebecca. E quantos deles mataram a mãe? Perguntou Newman. Antes disso, nenhuma, respondeu Rebecca. O Dr. Jason Piquet, um psiquiatra forense, também testemunhou no tribunal sobre sua tarefa de realizar uma avaliação mental de Carly, usando um teste padrão legal de insanidade. Como parte do seu relatório de 85 páginas, Piquet analisou os escritos e declarações de Carly que lhe pareciam teatrais e outros preocupantes. Ele citou uma mensagem de texto datada de 7 de fevereiro, quando Carly disse a um amigo: "Você não entende o quão psicopata eu era naquele dia, quando assassinei meus pais. Minha opinião é que Carly não atende ao padrão de insanidade do Mississippi no momento do crime em que ela sabia da natureza, qualidade e ilicitude de suas ações naquele dia." O Dr. Andrew Clark, um psiquiatra infantil e adolescente, testemunhou que os registros médicos de Carly indicavam uma luta de longa data contra a depressão e a ansiedade, enquanto a maioria de seus registros escolares mostra um padrão de boa frequência e excelência acadêmica. O Dr. Andrew declarou que as entradas no diário de Clark e um caderno de esboços, no entanto, revelaram um interesse por temas obscuros. O Dr. Andrew disse que à medida que Carly crescia, ela desenvolvia sintomas de depressão. Quando a jovem tinha 11 ou 12 anos, ela começou a se automutilar, fazendo cortes superficiais na coxa. Ele leu em voz alta no tribunal uma entrada de diário escrita em 12 de março, uma semana antes do incidente. Acho que tive um surto psicótico mais cedo. Toda essa provação é bem boba. Na verdade, falei com uma das vozes na minha cabeça. Bem, eu não as ouvi até mais cedo hoje, mas as ouço então.
Meu amigo em particular e eu estávamos praticamente gritando sanguinolenta e ferozmente. Graças a Deus, o confronto físico não foi possível. Pareço louca. Ele disse também que acredita que o Lexapro, combinado com o histórico de problemas de saúde mental e a criação de Carly, levaram à explosão violenta da qual, segundo ele, ela não se lembra porque sua memória ficou em branco no momento dos tiroteios. A memória dela voltou quando ela estava parada na beira da estrada, tendo saído molhada de um cano de esgoto, e o policial veio e a pegou. Na terça-feira, Hit, o padrasto de Carly, foi chamado pelo Estado para testemunhar. Hit disse que se lembrava de chegar em casa quando uma arma disparou perto de seu rosto. Ele testemunhou que tudo era um borrão. Disse que depois do primeiro tiro, ele se lembra de uma luta para remover um 357 Magnum da mão de Greg. Hit disse que recebeu um ferimento de bala no ombro. Durante a luta, disse que mais 2 tiros foram disparados e finalmente conseguiu obter posse da arma. Ela estava gritando de medo. Era como se tivesse visto um demônio ou algo assim. E meu primeiro pensamento foi: havia um intruso em algum lugar e ela pensou que estava atrás de outra pessoa. Hit disse que procurou Ashley e o intruso na casa. Ele disse que verificou o quarto do casal, o banheiro, o armário e verificou um quarto extra, antes de se virar e entrar no quarto de Carly. Foi lá que ele encontrou o corpo de Ashley, deitado de costas com uma toalha ensanguentada cobrindo o rosto. Ele disse que nunca encontrou um intruso. Hit disse que nunca teve medo de Carly antes do tiroteio e ainda não tem medo de Carly. Ela é apenas uma garotinha doce, disse ele.